Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas do Pai das Misericórdias, que estão aqui, que estão em casa, do que vive o ser humano, do que nós vivemos? Precisamos nos alimentar, né? Precisamos da água, do cafezinho, do cuscuz, do arroz com feijão, do macarrãozinho, né? Precisamos alimentar o nosso corpo. O ser humano precisa do alimento, não é? E do ser humano cristão, precisa da fé. Também precisa da fé para continuar a sua caminhada. Nós encontramos nas leituras de hoje, na primeira leitura, e também no Evangelho, pessoas de fé. Na história da nossa salvação, nós encontramos pessoas que tiveram fé e por isso seguiram os mandamentos de Deus. Nós, meus irmãos, precisamos cada vez mais também alimentar a nossa fé. Além do arroz com feijão, o bife, batata fritas, nós precisamos também da fé para continuar a nossa caminhada. E nós encontramos na primeira leitura, e temos acompanhado nesses dias, o livro do Gênesis, a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaque e agora faz a Jacó. Jacó, que deu um jeitinho de roubar a bênção, né? E agora estava em apuros, estava fugindo do seu irmão. Em determinado momento do seu caminho, saiu de Bersabeia, dirigiu-se a Harã e, chegando a um certo lugar, quis passar ali a noite. Estava cansado, estava caminhando, estava fugindo. E ali encontrou uma pedra, usou ela como travesseiro, e Deus lhe deu a graça de um sonho, e no sonho renovou com ele as promessas que ele havia feito ao seu pai, ao seu avô, a respeito da sua posteridade, da descendência que lhe daria. A promessa que foi feita aos seus estava sendo renovada ali nele.
A fé de Abraão, a fé de Isaque e agora a fé de Jacó estava sendo também suscitada. Meus irmãos, Jacó fez, ali naquele sonho, uma experiência com Deus. E ao despertar, ele só pôde dizer, essa região é sagrada, aqui é solo santo, que só pode ser a casa de Deus. Betel, Bet-El, né, do hebraico, o Bet aqui quer dizer casa, e El quer dizer Deus. Por isso El Shaddai, né, quer dizer Deus. Belém, né, casa do pão. Então, Bet-El, Belém, só pode ser a casa de Deus. E ali ele percebeu então que a promessa de Deus iria sim se cumprir na sua vida. Meus irmãos, não é, na verdade, na nossa caminhada, na verdade a gente precisa, não é, renovar a nossa fé. Ali estava sendo renovada a fé de Jacó. Ele desanimou, é claro, na caminhada dele, por causa da perseguição, mas ali Deus lhe deu a graça. Naquela pedra, então, ele usou como pedra fundamental, ali seria construído o santuário dedicado a Deus. Ele fez uma experiência de Deus, ele fez uma experiência ali de fé. Na nossa caminhada, nós não oscilamos, passamos por momentos difíceis, por perseguições, parece que Deus não está conosco. Deus está conosco. Deus está com você, Deus está com a nossa igreja. E no Evangelho nós também percebemos duas pessoas que fizeram uma experiência de fé. Jesus estava na casa de Mateus, Mateus o havia acolhido, Jesus o havia chamado e ele estava ali com os outros publicanos, com os outros pecadores. E um chefe de uma sinagoga, alguém que já tinha fé em Deus, soube que Jesus estava ali e pediu pela sua filha. E o detalhe aqui do Evangelho de Mateus é que a menina não estava doente, já estava morta. Aquele homem acreditou que Jesus poderia fazer algo pela sua filha e chamou Jesus. Jesus prontamente se colocou a caminho para visitar aquela casa, para visitar aquela menina que já estava morta, segundo o pai. Visita, Jesus, minha filha acaba de morrer, mas vem, olha a fé deste homem, vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus, como não gosta de perder tempo, né? No caminho, outra cura também aconteceu. Uma mulher que sofria há 12 anos, do fluxo de sangue. E o sangue, na Sagrada Escritura, e o sangue, né, para nós sabemos, né, o sangue é vida. Aquela mulher, há 12 anos, perdendo vida, mas ela teve fé no Senhor. Ela teve fé na vida por excelência e quis tocar, pelo menos na orla, pelo menos na ponta da veste da vida, Jesus. Ela acreditou, ela teve fé. E porque ela teve fé, Jesus disse a ela, não é? Olha, coragem, filha, a tua fé te salvou. A fé de Jacó o fez continuar a sua caminhada, a fé daquele chefe da sinagoga o fez pedir pela sua filha que já estava morta, a fé daquela hemorraísa que já 12 anos sofria, a fez tocar o Senhor e ela foi, sim, também tocada pelo Senhor. E a vida aconteceu. Ela agora
tinha perspectiva de vida, porque ela tocou a vida. Depois Jesus entrou na casa daquele chefe, tirou todo mundo de lá e anunciou, né? Ela não morreu, ela está dormindo. Caçoaram dele, mas ele não queria fama, né? Jesus nunca quis fama. Saiam todos daqui então. E ele tocou aquela menina, ajudou ela a se levantar e a vida voltou para aquela menina. Uma jovenzinha, uma criança, uma adulta, passou a ter vida. Qual que é a sua situação? Há muito tempo você caminha com o nosso Senhor, há pouco tempo caminha com o nosso Senhor e já está desanimado, já está triste? Era o caso da menina, né? Agora, tocada pela vida, ela tinha toda uma perspectiva na sua caminhada. A mulher hemorraísa, já adulta, agora novamente renovou o seu compromisso com a vida, e agora ainda mais com a vida, o Cristo, e continuou a sua caminhada. Ela acreditou, ela teve fé, e por isso foi curada. Quais são as curas que nosso Senhor precisa realizar ainda na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma? Tenhamos fé, meus irmãos, em nosso Senhor. Tenhamos fé. Situações difíceis vão acontecer. Aquela mulher tinha uma multidão que estava ao entorno de Jesus, mas ela foi. Ela quis tocar o Senhor. A situação de morte era certa já daquela menina, mas o pai teve fé. Meu irmão, não pare, minha irmã, não pare. Não pare nas barreiras, não pare nas dificuldades. O cristão não vive só de feijão com arroz, vive de fé. Coma o arroz e o feijão, mas alimente também a sua fé em nosso Senhor. E com a fé você vai longe, viu? Com a fé nós vamos longe. Com a fé nós obteremos a salvação. Com a fé nós obteremos a verdadeira vida. Se os alimentos deste mundo nos dão vida para trabalharmos, para fazermos tantas coisas neste mundo, a fé vai nos levar à verdadeira vida e à vida eterna. Vamos renovar nesta celebração a nossa fé em nosso Senhor. Não importa as dificuldades, os problemas, os desafios que nós temos. E, aliás, se nós os temos, mais ainda precisamos exercer a fé para enfrentarmos e para passarmos, para irmos adiante. Alimentemos a nossa fé no Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado. E queremos aqui, sim, renovar a nossa fé no Senhor. Mesmo diante dos desafios que nós temos, Senhor, nós cremos. Diga aí no seu interior, diga no seu coração, faça a sua oração. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos desafios, Senhor, eu creio. Mesmo com uma multidão em volta, mesmo com barreiras, eu creio, Senhor. Eu vou até o Senhor. Nós vamos, Senhor, até o Senhor. Senhor, que a fé, sim, possa nos dar muitas graças. Que a fé, Senhor, possa nos dar a vida que nós necessitamos hoje. A vida do corpo, a vida da alma. O Senhor é a vida. E, Senhor, inspirados e tocados pelo Senhor, ajuda-nos a fazer esta caminhada para chegarmos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.